Olá pessoal, estudando agora os quadriláteros. Quem são os quadriláteros? Os quadriláteros são as figuras que possuem 4 lados e 4 ângulos, consequentemente, podendo ser os trapézios, os paralelogramos, os retângulos, quadrados e losangos. Esses 5 são os diferentes tipos de quadriláteros. Vamos então verificar quais as características em comum e como definir cada um. Primeiro, classificando os quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Quem são os quadriláteros que só possuem um par de lados paralelos? São os trapézios. Entre os trapézios, assim como a gente tinha lá no triângulo, ele era dividido em retângulo, isósceles e escaleno. Então aqui, retângulo porque possui um ângulo de 90 graus, isósceles porque possui dois lados iguais e escaleno porque possui todos os lados diferentes, certo? Se vocês notarem, os trapézios são figuras de 4 lados que só tem um par de retas paralelas. Lembra-se que retas paralelas são retas que passam do lado da outra sem nunca se encontrar. Esses 3 tipos, então, são as classificações dos trapézios, que, em especial, assim como no triângulo, quando ele é isósceles, meu desenho ficou lindo, o ângulo da base possui aqui valor igual. Como os dois lados são iguais, os dois ângulos da base também vão ser iguais. Lembrando que o que diferencia o trapézio dos outros quadriláteros é que ele só possui um par de retas paralelas, de lados paralelos, ok? Bem, classificando então os quadriláteros que têm os dois pares de lados paralelos. Então, todos os quadriláteros que possuem lados paralelos opostos. São eles quem? Os paralelogramas. Todos esses são classificados como paralelogramos. Paralelogramo quem são? São o próprio paralelogramo, o retângulo, o quadrado e o losango. E o que tem todos esses em comum? Lados opostos, paralelos. É isso que diferencia ele dos trapézios. E todos esses são paralelogramos. Então aqui verificando. Paralelogramo possui então aqui esse lado oposto a esse e esse lado oposto a esse. Então ele se encaixa num paralelogramo. O que tem especial aqui nele? 4 lados, 4 ângulos. Esses ângulos não têm uma característica em comum. E lados paralelos. O retângulo. O retângulo também possui lados, um paralelo ao outro, só que ele tem uma característica especial. O retângulo, 4 lados, 4 ângulos retos. Lembrando, quem são os ângulos retos?
são os ângulos de 90 graus. Todos os ângulos dele medem 90 graus. E por consequência, eu possuo lados. Opa, escrevi dos dois lados errado. Corrigindo aqui. Lados paralelos. O quadrado, a mesma coisa. 4 lados iguais, 4 ângulos retos e lados paralelos. Paralelos. O que diferencia então o quadrado e o retângulo é que o quadrado possui todos os lados iguais, tendo a mesma medida. O losango, qual que é a característica do losango? Parece uma pipa. Ele possui 4 lados iguais, assim como o quadrado, só que os 4 ângulos, eles não são ângulos retos. E os lados também são paralelos, certo? Então, resumindo aqui, paralelogramo é toda figura de 4 lados que tem lados opostos paralelos. Retângulo tem 4 ângulos internos retos. Quadrado tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Losango possui 4 lados com a mesma medida, porém não tem os ângulos iguais. Então, só voltando aqui, reforçando, verificando que todos são paralelos, então são chamados de paralelogramos. Todos possuem 4 lados, então quadriláteros. O que vai mudar é a característica dos seus ângulos e seus lados. O quadrado possui 4 ângulos retos e 4 lados iguais. O retângulo possui 4 ângulos retos, só que seus lados não são iguais. O paralelogramo possui ângulos diferentes e lados medidas diferentes. O losango tem os lados iguais, só que os ângulos diferentes, ok? Essas são as características dos paralelogramos. Resumindo, quadriláteros podem ser divididos em trapézios e paralelograma. Escrevendo muito errado hoje. E os paralelogramos podem ser divididos no próprio paralelogramo, no retângulo, no quadrado e no losango. Essas são a classificação e divisão. Basicamente eu tenho aqui um par de lados paralelos, paralelograma, 2 lados paralelos, o retângulo, 4 ângulos iguais, o quadrado, 4 ângulos e lados iguais, e o losango eu tenho lados iguais. Essas são as características de cada um, ok? Espero ter deixado claro. Enquanto as classificações dos quadriláteros. Quadriláteros, figura